Então o negócio é o seguinte, o magnetismo, ele tem início há muito tempo atrás e na percepção de que alguns materiais ferromagnéticos, como o preguinho dos sapatos, por exemplo, eram atraídos por certas pedras. Então, né, os primeiros relatos vêm de uma região chamada de Magnésia, eu já mostro no próximo slide, e os gregos ali, eles, né, já tinham o seu calçado, esse calçado tinha preguinhos, e esses preguinhos pisavam em certas pedras e eles grudavam. Hoje em dia sabe-se que essa substância que atraía os preguinhos era magnetita, ou seja, óxido de ferro. O composto químico é o Fe3O4, tá? E de onde que vem esse termo magnetismo, tá? Por que disso? Por que o nome dessa pedra magnetita? É por causa dessa região. Então, os primeiros relatos dessa época vem do filósofo grego Tales de Mileto, tá aqui, ó, viveu de 640 a 550 a.C. E eu coloquei aqui no mapa essa região da Grécia, que seria a região da Magnésia. Isso justifica, então, por que o termo magnetismo. Magnetismo deriva de magnésia, como magnetita também deriva de magnésia. E as primeiras descrições a respeito desse fenômeno de atração dos preguinhos, né, ou do material ferromagnético por essa pedra, que é conhecido hoje em dia como ímã, vem aqui do filósofo Tales de Mileto. Agora observa o seguinte, olha só. No magnetismo nós temos, primeiro, o que seria o material ferromagnético? Nós temos aí não ferro, né? Ferro, níquel e cobalto seriam materiais ferromagnéticos. O ímã natural significa a pedra que é encontrada na natureza, então por isso a pedra natural, mas os ímãs eles podem ser artificiais. E aí os ímãs artificiais hoje em dia, eles são fabricados de acordo com muitas combinações que são possíveis, tá? Então, existem combinações, inclusive, que tornam o ímã mais forte que o próprio ímã natural. Por exemplo, nós temos um ímã que ele é fortíssimo, que é o ímã de ferro samário. Uma combinação de ferro com samário, né, dois elementos químicos. E esse ímã pode ser moldado. Então, até nos desenhos animados aí e tal, é muito comum a gente ver esse ímã, né, em forma de U, onde cada ponta aqui, cada extremidade do U, então seria um polo magnético diferente. A gente já conversa daqui a pouco sobre os polos magnéticos, tá? Então, o ímã em forma de U, esse ímã ele é artificial, ele é fabricado, tá? Então ele é um ímã artificial. Normalmente existem ali combinação de materiais que darão as propriedades magnéticas que a gente vai discutir daqui a pouco. E também, olha só, experimento que é realizado normalmente em escolas, onde nós temos um fio de cobre. O fio de cobre ele é enrolado num prego e ele é colocado cada uma de suas pontas em uma pilha, tá? Então, primeira coisa, se o fio tiver só enrolado e ele não tiver enrolado, não tiver ali o prego, ele vai funcionar do mesmo jeito. Só que nós veremos um fenômeno magnético com menor força, tá? Então o fio pode estar apenas enrolado, tá? Pode estar apenas enrolado, que mesmo assim a gente percebe o fenômeno magnético. Quando o prego, que é um material ferromagnético, está aqui no núcleo, então isso reforça o fenômeno ou as propriedades magnéticas, tá? É necessário ligar numa pilha e o fenômeno se dá por causa da corrente elétrica que a pilha vai estabelecer nesse circuito formado, então. O material do fio aqui normalmente é o cobre, tá? Mas tem que ser cobre? Não, não tem que ser cobre. Aliás, observe que materiais ferromagnéticos são o quê?
são materiais que eles são atraídos pelos ímãs, tá? Eles são atraídos pelos ímãs, materiais ferromagnéticos. Existem materiais paramagnéticos, onde a atração é muito... Ó, guarda bem o que eu tô falando, hein? Materiais paramagnéticos. A atração, ela é quase imperceptível. Existe, mas é quase imperceptível. Material paramagnético. Alumínio. Cobre, né? Ó, aqui é feito de cobre. Existem daí os diamagnéticos. E aí, o que seriam materiais diamagnéticos? Não sei se você sabe, mas são materiais que são repelidos por ímãs. No caso, um exemplo, água, tá? Água é repelida por um ímã. O cobre é um material que tem praticamente é imperceptível o fenômeno magnético com o cobre, mas o que, que acontece? Aqui os cientistas já desde 1820 descobriram que a passagem elétrica por um fio condutor gera um campo magnético em torno desse fio condutor. Então o eletroímã, ele é um dispositivo que você pode montar em casa se quiser, de forma muito simples, daí ele vai atrair preguinhos, vai atrair clipe de papel. Isso é feito nas escolas, né? Geralmente é muito comum aparecer em feira de ciências, essas coisas assim. Mas naqueles filmes americanos de ação, normalmente aparece lá o ferro velho e tem os eletroímãs realmente muito fortes que conseguem atrair carros. Então isso aí acontece de fato, tá? Bom, vamos em frente e vamos compreender o que seria esse fenômeno magnético. Por que que isso acontece, tá? Bom, então o fenômeno magnético, ele no caso aqui, ele a gente vai buscar a origem, tá? A nível atômico, tá? A nível atômico. Então veja só, nós temos aqui o elétron e o elétron ele tem um movimento de rotação, certo? Então o elétron ele tem um movimento de rotação e nós podemos considerar o elétron como sendo um pequeno ímã. Então, uma das propriedades de um ímã é ter dois polos, tá? É ter dois polos. Então, todo ímã ele tem dois polos. E o elétron, sendo um pequeno ímã, ele tem um movimento de rotação e ele tem um sentido de rotação, portanto. Aí nós temos lá o conceito, ó, aqui, o conceito de spin. É um conceito que vem da química, certo? Então, no conceito de spin, o que nós sabemos? O spin, quando a gente tem lá os níveis orbitais, S, P, D, F, o que acontece? Nós fazemos, ali nós vamos completando o spin, onde os spins são considerados, no caso, mais meio ou menos meio. E quando nós vamos completando esses orbitais através dos spins, o que acontece? Quando nós temos ali completo o nível, o que vai acontecer? Então nós teremos ali o chamado spin positivo mais meio, o outro menos meio. Agora, presta atenção no seguinte. Se o elétron tem um sentido de rotação, e aqui nós temos representado, tá? O nosso mais meio aqui, tá? E o outro aqui, observe que ele tem um sentido de rotação contrário, que é o menos meio. O que vai acontecer quando nós temos ali, né? Os dois, ali o nível completado, né, com os dois spins, que são chamados de spin emparelhados. O que acontece é que um anula, presta atenção, um anula a ação magnética do outro. Isso faz com que o material, então, fique neutro quando nós temos essa condição. Então, existe uma aniquilação total de campos magnéticos, porque o magnetismo ele se propaga através de campos. Então, uma aniquilação total de campos magnéticos, onde um spin consegue anular o outro. E aí, o que acontece com os materiais em que isso acontece? Não acontece nada com o material que isso acontece. Então, quer dizer,
Se nós formos pegar um pedaço de madeira é um material... Não, nós temos que pegar algo que seja condutor, tá? Algo que seja condutor. Por exemplo, vamos pegar um pedacinho de estanho, tá? Um pedacinho de estanho. O que acontece? Ele é um material ferromagnético? Não, ele não é um material ferromagnético. Então, o que está acontecendo lá em todos os níveis para estanho? Nós sempre temos os spins emparelhados, de forma que um anula o efeito magnético do outro. Porém, nos materiais ferromagnéticos, o que nós vamos ter, gente? Nós vamos ter aqui, ó, o desemparelhamento, que seria o quê? Possuir apenas um dos e não o par. Então, aqui, ó, nesse exemplo que eu coloquei, lá no nível 3S1, tem apenas um dos e não o par. Por isso que você enxerga só uma setinha. Significa que nós temos aqui um desemparelhamento e isso confere a esse material uma propriedade magnética, certo? Então, um material que tem spins desemparelhados, qualquer material, ele vai ser, portanto, ferromagnético e vai, no caso, ser atraído por ímãs, sendo que os ímãs já apresentam essa condição. Tá ok? Então, olha só. Agora, prosseguindo, vamos falar de propriedades magnéticas. Então, a primeira propriedade é a consideração que todo ímã possui dois polos magnéticos. Tá? Não existe um ímã de um polo só. Como todo ímã tem dois polos magnéticos, nós damos nome a esses polos, sendo que um é o polo norte, o outro é o polo sul, certo? Então, polo norte e polo sul, todo ímã vai apresentar dois polos magnéticos. Bom, uma outra característica, né, ou propriedade, seria o seguinte. Observe que quando nós temos polos contrários, todo ímã tem dois polos, então polo sul e polo norte, mas quando nós colocamos dois ímãs, um na presença do outro, e os polos são contrários, ocorre atração entre esses polos. E aqui eu pergunto, né, que criança que já não brincou, ou né, adolescente, às vezes criança o pai não deixa, mas que criança ou adolescente que não brincou até hoje com dois ímãs? Já deve ter percebido essa atração. Ou no caso, quando os polos são iguais, acontece a repulsão. Gente, aqui não é só norte com norte. Se fosse colocado sul com sul, também seria repulsão. Mas presta atenção no seguinte. Todo ímã sempre atrai, aqui está escrito ferro, mas podemos ir mais longe. Todo ímã sempre atrai todo material ferromagnético. Então, todo material ferromagnético ele é atraído por um ímã, independente se é atraído pelo polo norte ou se é atraído pelo polo sul. Então, todo material ferromagnético ou todo ímã atrai os materiais ferromagnéticos. E aqui, quanto à propriedade, norte com sul, atração, norte com norte, repulsão, ou sul com sul, também é repulsão. Tá ok? Vamos a mais uma propriedade, que seria... só voltando aqui, deixa eu fazer um comentário, antes de passar para a próxima propriedade. Aqui, tá? Por exemplo, quando nós pegamos aqui, eu tenho um monte de preguinho aderido ao ímã, certo? Esses preguinhos, pelo tempo que eles ficam aderidos ao ímã, tá? Quanto mais tempo eles ficarem aderidos ao ímã, o que vai acontecer? Aos poucos, eles começam a se comportar como um ímã, porque o preguinho ele tem dentro de si muitas regiões que são chamadas de domínios magnéticos. E esses domínios magnéticos, eles são todos bagunçados, desorientados. Seria em função dessa colocação assim, ó. Quando nós temos spins emparelhados, nós temos domínios magnéticos bagunçados. Quando nós temos spins desemparelhados, nós temos domínios magnéticos, no caso,
alinhados. Eu já vou mostrar com detalhes isso aqui. Mas então, o que acontece? Esses preguinhos com o tempo, eles podem se tornar magnetizados, ou seja, se comportarão como um ímã depois disso, ou enquanto estiver na presença do ímã, eles imediatamente se comportam como ímãs também, sendo que um preguinho pode aderir no outro, tá? Mas uma forma também de manter por mais tempo um preguinho imantado é esfregar o ímã no preguinho sempre no mesmo sentido. Isso vai fazer com que o preguinho ele tenha um polo norte e um polo sul e ele se comporte como ímã por mais tempo. Agora veja, quando nós temos o ímã, nós temos aqui a chamada inseparabilidade dos polos. Isso significa que eu posso quebrar o ímã em muitas partes. Veja, aqui no meu desenho está quebrado em duas partes. Mas eu afirmo que o ímã pode ser quebrado em muitas partes e cada partezinha sempre vai ter um polo norte e um polo sul. E por que isso acontece? Por causa dessa teoria dos domínios magnéticos. Os domínios magnéticos, gente, observe que quando nós temos o ímã, os domínios magnéticos, eles estão todas essas setinhas aqui representando os domínios magnéticos, elas estão completamente alinhadas. Elas estão completamente alinhadas. Ou seja, esse material é um material que tem spins desemparelhados, tá? Ele não tem aquele par de spins, é aquele spin solitário. E esse spin solitário, o que acontece? Quando a gente cria a teoria dos domínios magnéticos, imagine um monte de spin solitário de cada átomo ali. O que vai acontecer? Nós temos essa configuração, então, dos domínios magnéticos alinhados. Quando não se trata de um ímã, um material qualquer, existem os chamados domínios magnéticos, mas eles estão todos bagunçados. É uma aleatoriedade total na distribuição. O que eu quero falar é o seguinte, olha só. Isso aqui é um ímã ou é um material ferromagnético que está na presença de um ímã. Então, aqui existe um alinhamento total. Agora imagine o seguinte, tá? Um material que ele não é ferromagnético. Então ele não é ferromagnético. Eu vou dividir aqui em algumas regiões, tudo bem? Vou dividir aqui em algumas regiões. E o que acontece? O que acontece é que essas setinhas, elas estão todas distribuídas de forma aleatória, tá? Então, uma bagunça total na distribuição, Isso aqui, né? Então, não confere propriedades magnéticas a esse material. Mas quando nós temos um ímã, que é esse caso, nós temos esses domínios magnéticos totalmente alinhados. E quando a gente quebra o ímã em mais partes, essas partes aqui nós começamos a dividir aqui, né? Esses domínios, mas eles continuam mantendo esse alinhamento, essa orientação. Tudo bem? Então é isso que acontece. Agora vamos falar um pouquinho sobre o fenômeno do magnetismo nas vizinhanças de um ímã. Ou seja, o campo magnético. Observe essa figura aqui à direita. Então, como todo ímã tem dois polos, como a gente comentou, o que acontece? Nós temos linhas de campo que saem do polo norte e chegam sempre no polo sul. As linhas de campo, elas são sempre linhas fechadas. O que eu quero dizer é que uma linha de campo, quando ela sai do norte, ela vai alcançar o sul. Uma linha de campo, ela é sempre fechada. Anote aí que isso é importante. Linhas de campo são fechadas. Elas partem do norte e chegam no sul. As linhas de campo, elas de fato existem experimentos de comprovação dessas linhas de campo. E o que acontece? Uma coisa que é possível representar através de linhas de campo seria o vetor campo magnético, porque campo magnético é uma grandeza vetorial, tá? Campo magnético é uma grandeza vetorial,
Observe aqui nessa figura, ela está invertida em relação à outra aqui. Aqui o polo sul está em azul, mas nessa o polo norte está em azul. As linhas de campo estão saindo do norte, chegando no sul, todas elas linhas fechadas. O vetor campo magnético está representado aqui em vermelhinho. E observe que o vetor ele é tangente no ponto que nós estamos considerando, né? Qualquer ponto que a gente pega em uma linha de campo, o vetor é tangente, ele tem o sentido da linha. Quando a linha é reta, a tangente cai sobre a própria reta. Quando a linha é curva, a tangente seria aquela reta que toca em um ponto da curva. Mas o vetorzinho, então, ele é um segmento de reta, ele é tangente à curva e segue o sentido da curva, então em qualquer ponto do espaço nós representamos aí o nosso vetor campo magnético, tá? Então, só lembrar que o vetor B é sempre tangente às linhas de campo. Quando é uma curva, ele toca um ponto da curva. Quando é uma reta, ele toca todos os pontos da reta, ou seja, ele cai sobre a própria reta. E para fechar essa teoria sobre magnetismo, veja que nós estamos falando hoje sobre o magnetismo puro, certo? Magnetismo puro. Porque daí na segunda-feira, na nossa live de número 55, eu vou falar sobre campos magnéticos gerados por corrente elétrica, tá? Mas aqui é magnetismo puro, gerados aí, você pode imaginar, por um ímã natural, tá? Então, olha só, em 1600, William Gilbert, um médico e cientista, ele descobriu que a Terra, na verdade, é um grande ímã. A Terra toda é um ímã. E, nesse caso, nós sabemos hoje em dia que justamente nos polos da Terra nós temos os polos magnéticos também. Então, nós temos os polos geográficos, polo norte e polo sul, tá? E quase alinhado com os polos geográficos da Terra, nós temos o nosso polo magnético. Então, olha o que está escrito aqui, ó. Próximo ao norte geográfico, nós temos o polo sul magnético. E próximo ao polo sul geográfico, nós temos o polo norte magnético. Isso faz com que nós tenhamos linhas de campo fechadas que partem lá, ó, do polo norte magnético, ou seja, perto do sul geográfico, e vão terminar lá no nosso polo sul magnético, próximo ao norte geográfico. Gente, isso aqui, esse campo magnético terrestre, ele é responsável, por exemplo, pelo fenômeno das auroras boreal e astral, onde o Sol ele lança partículas por todo o espaço, essas partículas atingem os planetas do sistema solar, e essas pequenas partículas, quando elas entram em contato com o campo magnético terrestre, elas são aceleradas e elas, além de serem aceleradas, elas passam a ter aí um movimento. Na verdade, eu acabei de falar uma coisa que não é correto, tá? Vamos fazer a correção. As partículas, elas não são aceleradas. As partículas, elas são orientadas, tá? Elas são orientadas de acordo com o nosso campo magnético terrestre. Então, elas passam a ter uma trajetória e o conjunto dessas partículas em movimento, nessa trajetória específica, tá? Emite uma luminosidade que é aquela luz esverdeada, né? Um espetáculo da natureza que se pode ver próximo aos polos da Terra, tá? Tanto o polo sul quanto o polo norte, as auroras. Por que nós temos então a Terra como sendo um ímã? Seria por causa do material que existe na crosta terrestre, muito ferro? Na verdade, não na crosta somente, mas o núcleo da Terra ele é de ferro. Porém, se a Terra fosse apenas uma bola sólida de ferro, provavelmente ela não teria esse campo magnético, tá? O que confere o campo magnético da Terra é que ela tem uma crosta sólida e um núcleo líquido. E o núcleo está em constante movimento, e esse movimento do núcleo em relação à crosta gera atrito, e isso faz com que nós tenhamos, então, a propagação dessas linhas de campo magnético, as do atrito entre
o núcleo ferromagnético e a crosta ferromagnética, que geram aí o campo magnético ao redor da Terra, sendo que perto do sul geográfico nós temos lá o norte magnético e próximo ao norte geográfico nós temos o sul magnético. E as linhas de campo ao redor da Terra se propagam partindo do Polo Norte e terminando lá no Polo Sul. Então a primeira questão diz: a figura mostra 3 ímãs alinhados e as linhas de campo magnético geradas à sua volta. Uma correta associação entre os números indicados na figura com os polos magnéticos norte N e sul S é. Gente, o que esse problema quer, através dessa figura, é que a gente preste atenção aqui no desenho e identifique o que poderia ser, no caso, aqui os polos, certo? Então, observe pelas linhas de campo que nós temos linhas de campo aqui, ó, que estão saindo ou chegando em um. Na verdade, em todos eles saindo ou chegando, mas observe que aqui, ó, 2 e 3 que estão próximos, aqui nós teríamos linhas de campo que vão do 2 para o 3 ou do 3 para o 2. O que indica que nós temos linhas de campo que vão de um polo, saem de um polo e chegam no outro. Então, quer dizer, aqui 2 e 3 são polos contrários, certo? São polos contrários. Então, por exemplo, se 2 for norte, 3 é sul, vou anotar aqui, ó. Se 2 for norte, 3 é sul. E se 2 é norte, 1 é sul. Isso é uma possibilidade. E se 3 é sul, 4 é norte. Mas observe 4 e 5, as linhas aqui, elas não estão saindo de 4 e chegando no 5, nem do 5 no 4. E o que a gente diz é que essas linhas estão divergindo. Então, 5 tem que ser do mesmo polo que o 4. Logo, entre 5 e 6 aqui, nós temos polos contrários. Essa é uma configuração. A outra configuração é justamente o contrário. 2 e 3, pode ver que nós temos o quê? Linhas de 2 para 3, partindo de 2 chegando em 3, ou partindo de 3 chegando em 2, o que indica que isso aqui, se for um polo sul, esse é um polo norte. Mas se esse é sul, o polo oposto é norte. Se esse é norte, o 4 tem que ser sul. 4 e 5 já vimos que é a repulsão, então aqui seria sul e aqui seria norte. Agora, a configuração que nós procuramos seria, pode ser um norte, 2 sul, um norte, 2 sul, a primeira, um sul-norte, sul-norte. Aqui todas as possibilidades podem ser a partir daqui. 2 com 3, sul e norte. Vamos começar aí cancelando a partir disso. 2 com 3 tem que ser contrários. Então, ó, letra B não pode ser. Essa outra também não pode, tá? Porque está apresentando polos iguais. 4 e 5. 4 e 5 mostra o quê? Polos que precisam ser diferentes. 4 e 5, diferentes, tá? Aqui, ó. Desculpe, diferentes não, iguais. Aqui está diferentes, cai fora. Aqui está diferentes. Observe que ficou 1 norte, 2 sul, 3 norte, 4 sul, 5 sul, 6 norte. É o que está assinalado em verde. Resposta, então, letra A. Certo? Então, porque essa configuração não tem nas alternativas. A configuração em vermelho também poderia ser, mas não tem nas alternativas. O que tem é a configuração em verde aqui. Próxima questão. Essa questão diz o seguinte, é uma questão extraída do Enem. A magnetohipertermia é um procedimento terapêutico que se baseia na elevação da temperatura das células de uma região específica do corpo que estejam afetadas por um tumor. Nesse tipo de tratamento, nanopartículas magnéticas são fagocitadas pelas células tumorais e um campo magnético alternado externo é utilizado para promover a agitação das nanopartículas e, consequentemente, aquecimento da célula. A elevação de temperatura descrita ocorre por quê? Veja bem, gente, se nós temos essas nanopartículas elas são agitadas, como que nós causamos essa agitação? Através do campo magnético.
tá? Através do campo magnético. E na agitação dessas partículas, nós temos o calor sendo gerado por causa do atrito, o atrito que ocorre em função da agitação. Mas para promover a agitação, nós temos que ter o quê? Um campo eletromagnético que seja variável, que sofra alternância, tá? Então observe que das alternativas, a primeira diz que o campo magnético ele é absorvido, não. A segunda diz que o campo magnético alternado, ó, alternância de campo magnético, faz as nanopartículas girarem, transferindo calor por atrito. Então, essa é a alternativa correta, letra B, tá? Aqui fala que as nanopartículas interagem magneticamente com as células, não corresponde também a isso, tá? Não é interação com as células, é interação com o campo magnético. A letra D diz que o campo magnético fornece calor, o campo magnético não é capaz de fornecer calor. E aqui falam que as nanopartículas são aceleradas. No único sentido, não. Elas precisam, necessariamente, alternar entre um sentido e outro. Letra B seria a alternativa correta. Então, na terceira questão, aqui está sendo dito que a situação 1 mostra a orientação do ponteiro de uma bússola de dimensões desprezíveis quando sob a influência do campo magnético do ímã A. Então está aqui, ó. O ímã A, polo sul, polo norte, é a bússola que está orientada de acordo com o ímã, que tem um valor muito maior, né, sob a influência do ímã A, que tem um valor muito maior do que o campo magnético terrestre. N, norte, e S, sul, representam os polos sul e norte do ímã, respectivamente. Próximo a essa mesma bússola, o ímã B é colocado com o eixo longitudinal perpendicular ao eixo longitudinal do ímã A, fazendo com que a agulha da bússola passe a ter a orientação indicada na situação 2, que é o que você vê aqui, os dois ímãs em presença da bússola agora. Na situação 2, em relação ao ímã B, Y é um polo, tananã, e o valor do campo magnético gerado no ponto onde está a bússola é tananã. Valor do campo magnético gerado pelo ímã A no mesmo ponto. Assinale a alternativa que preenche correta e, respectivamente, as lacunas do texto. Gente, então presta atenção. Aqui, nessa configuração da bússola, tá? O que acontece? Nós temos uma linha de campo, você pode ver que ela está horizontal aqui. Então, nós temos uma linha de campo magnético que sai do norte aqui e, teoricamente, vai dar volta e chega lá no sul. Então, eu tenho aqui a orientação na minha bússola, certo? Se nós olharmos, a bússola funciona como um pequeno vetorzinho campo magnético. Então, essa ponta aqui seria polo norte, tá? Polo norte. E aqui polo sul. Na segunda configuração, observe que a bússola ela ficou 45 graus. Aqui eu tenho o ímã na vertical, o ímã na horizontal, ela ficou 45 graus. Quer dizer, se nós formos olhar o ângulo aqui, ó, em relação a essa vertical, é o mesmo ângulo de 45 graus. Então, quer dizer, primeiro nós precisamos compreender por que a bússola muda a sua orientação? Porque ela sofre uma força magnética. Por que ela se alinha em 45 graus? Porque a força magnética exercida por esse ímã e por esse é exatamente a mesma. Então, nessa configuração, observe que nós temos aqui a atração de sul por norte, e para ficar em 45 graus é porque esse sul, ele está igualmente atraído por esse norte, e por isso que teria de ser necessariamente também um norte. Tá? Um norte. Então, o primeiro espaço, ele fala na situação 2, em relação ao ímã B, Y é um polo norte, tá? E o valor gerado do campo magnético, gerado no ponto onde está a bússola, seria igual, menor ou maior? Aqui, ó, pela angulação 45 graus, a gente consegue ver que é igual. A alternativa que coloca norte igual está na letra B. Essa quarta questão, ela diz que a bússola cartográfica é um dos mais antigos instrumentos utilizados para orientação. O funcionamento desse instrumento deve-se à orientação de uma agulha giratória, sempre com uma orientação próxima da direção norte-sul geográfica. A orientação dessa agulha em uma direção é possível pela seguinte condição. Gente, então olha só, imagine em qualquer lugar da Terra que nós tenhamos, por exemplo, linhas de campo
essas linhas deveriam ser retas, tá? Aqui, ó, alinhadas numa direção. Então, isso aqui indica que nós teremos, no sentido dessas linhas, as linhas elas saem do norte e se dirigem ao sul. Então, elas estão indo para o sul, tá? Estão indo para o sul. E aqui seria o norte. No caso de uma bússola, a bússola ela se orienta de acordo com o campo magnético terrestre. Então, uma bússola ela é assim normalmente, né? E daí ele tem esse ladinho aqui pintadinho. Nesse caso aqui, quem que aponta para o sul? Na bússola seria o norte. Por isso que o norte da bússola aponta para esse aqui é o sul magnético. Aponta, no caso, aponta para o norte geográfico. Né? A gente fala, uma bússola sempre aponta para o norte. Ela aponta para o norte geográfico, porque lá, muito próximo, está o sul magnético. Então, de acordo com essa explicação, se nós formos olhar as alternativas, a alternativa correta de todas elas, você pode dar uma pausa no vídeo, tá? Mas a alternativa correta é a letra A, que diz que a orientação da agulha giratória da bússola com o campo magnético terrestre, tá? Então, quer dizer, a orientação de uma bússola se dá de acordo com o campo magnético terrestre, de acordo com o desenho que eu coloquei aqui. Então, a resposta correta aqui é a letra A. O próximo diz o seguinte: pela primeira vez, cientistas detectaram a presença de nanopartículas de poluição que interferem no funcionamento do cérebro, podendo inclusive ser uma das causas do Alzheimer. A conexão entre esses materiais e o mal de Alzheimer ainda não é conclusiva. Um desses materiais poluentes encontrados no cérebro é a magnetita. Olha só, gente, magnetita, então, um material poluente que pode ser encontrado no cérebro. Um óxido de ferro que constitui um ímã natural. Sobre o óxido citado no texto, é correto afirmar que ele apresenta. Então, atenção, aqui, eu já começo descartando porque ele fala em 2 polos, ótimo, 2 polos, 2 polos, 4 polos. Não temos, né, configuração de 4 polos. Aqui é interessante que normalmente se fala em monopolo, não falou, mas 4 polos não existe, tá? A letra A fala em 2 polos magnéticos, norte e sul, claro, tá? Todo ímã é assim, e ambos atraem o ferro. Exatamente. Ferro que é um material? Ferro, o próprio ferro é ferro magnético, e sempre atraído por um ímã, e o ímã natural é a magnetita. Aqui fala que só o sul atrai o ferro, só o norte atrai o ferro, não. Todos os 2 polos têm essa capacidade. Então, a alternativa correta aqui, letra A, beleza? Próxima questão. Nessa questão, nós temos que a Terra possui magnetosfera, tá? Ou seja, a Terra se comporta como um ímã, no qual nos traz benefícios, entre eles a proteção de nosso planeta contra partículas carregadas oriundas do espaço. A presença da magnetosfera só é possível devido ao fato da Terra possuir um campo magnético. Esse campo é gerado por quê? Então, nas alternativas, a primeira diz: correntes elétricas fluem por convecção no núcleo externo da Terra, composto de metal líquido, tá? Aqui, na verdade, as correntes elétricas fluem por convecção no núcleo externo da Terra. Sim, tá? Na verdade, aqui, essa colocação, a Terra é composta de metal líquido, existem as correntes, não no núcleo, aqui não é externo, é no núcleo interno, tá? Núcleo interno. E, como eu expliquei, no núcleo interno que é líquido, no caso, a crosta terrestre que é sólida, vai criar aí um atrito e com isso uma corrente elétrica que vai se propagar principalmente externamente à Terra. Apesar da colocação aqui não ser muito certa do jeito que está posta, essa alternativa ela é a correta. Veja bem, eu até analiso as outras aqui, ó. O campo elétrico oscila no entorno da Terra, favorecendo o movimento ordenado de cargas elétricas. Não temos movimento de cargas elétricas pela crosta terrestre. Tá? Então, B errada. Substâncias ferromagnéticas compõem a crosta terrestre, cobrindo a maior parte do planeta. Sim, mas não é por causa só das substâncias ferromagnéticas. Foi como eu expliquei, se não tiver um núcleo de ferro líquido,
não teríamos a propriedade magnética. E aqui fala da força elétrica atuando, não é força elétrica, tá? Então a alternativa correta é a letra A, mas com uma colocação aqui que ele fala convecção no núcleo externo, não, seria aqui a interno, tá? A corrente elétrica, ela já começa sendo gerada ali entre o núcleo interno e a crosta terrestre. No próximo, nós temos que um ímã XY com forma de uma barra é cerrado ao meio, obtendo-se dois novos ímãs, XA e BY. Então aqui, ó, esse aqui é um ímã, foi cerrado e gerou dois novos ímãs. XA, então quer dizer, X é um polo, A é outro, B é um polo, Y é outro. Esses novos ímãs são separadamente aproximados de uma barra metálica que apresenta suas duas extremidades pintadas em verde e vermelho, de dois modos diferentes, observando-se os fenômenos descritos na figura 2. Gente, aqui nós temos as alternativas. E a primeira diz assim, X e B são ambos polos norte magnéticos. Então vejam, X e B norte magnético. Vamos ver uma coisa. Primeiro, no primeiro desenho que mostra a tração, eu tenho aqui X que é um polo, A que é um polo, tá? Mas lembre-se que a atração ela pode ocorrer entre ímã e ímã, ou ímã e material ferromagnético. Então, ímã e material ferromagnético. Então, por enquanto, é impossível saber se essa barra pintada ela é um ímã ou um material ferromagnético. Em B, se há repulsão, com certeza, esse cara aqui, se eu pintar esse vermelho, ele seria o mesmo polo de Y. Então, se aqui é Y, eu poderia dizer que aqui também é Y, certo? E nesse caso, se isso é Y, aqui é B, esse lado é B. Com certeza absoluta, tá? Com certeza absoluta. No caso dessa barra, essa outra eu não sei, porque, tá? Aí, veja só, X e B são ambos polos norte-magnéticos. Nesse caso não dá para saber, e aqui também não dá para saber que, tá? Porque ele não apresenta nem na primeira parte o que seria norte e o que seria sul. Então, a primeira afirmação, por enquanto, não tem como, e até pelo fato de ser atração, isso aqui poderia ser um material aqui ferromagnético. Então, a primeira não. A e B são polos magnéticos iguais. No caso, também não dá para saber, tá? O item C fala que o extremo verde da barra e Y são polos magnéticos diferentes. Olha só, o extremo, ó, aqui é repulsão, então aqui é certeza que é ímã. O extremo verde da barra e Y. Extremo verde é B, tá? É igual a B. Y, que seria isso aqui. Se existe repulsão, é porque o polo aqui que é Y, ele tem que ser do mesmo tipo que esse aqui, que nós poderíamos chamar de Y. E se nós temos aqui, ao longo de uma mesma barra, Y e B, eles têm que ser diferentes entre si. Então tá aqui, ó, a alternativa correta aqui é a letra C, tá? A e B não teria como saber por causa dessa configuração da atração, tá? E aqui, com certeza, a repulsão denota para nós esse caso. Aí ele fala na letra D que A e Y são polos magnéticos, no caso, diferentes, tá? A atração não permite que a gente possa chegar nessa resposta. E ele fala que a barra verde-vermelha não é magnetizada. Tá? Também não dá para ter essa conclusão, se é ou se não é. Tá? A atração ela pode trazer, na verdade, as duas coisas. Tá? A repulsão é certeza que é magnetizada. Então, quer dizer, a gente chegamos aqui na resposta, tá? Chegamos aqui na resposta,
por causa da repulsão que a gente pode ver claramente aqui o que seria Y e o que seria B. Tudo bem? Observe aquilo que eu falo aqui, ó. Eu estou partindo do princípio que eles pegaram uma barra metálica e a gente não sabe se é ímã ou se não é, mas aqui com essa configuração, tá? Com essa configuração da repulsão, então isso matou a questão. Nessa próxima questão, ímãs podem ser utilizados em muitas brincadeiras. Não é à toa que há uma série de brinquedos em que figuras planas ou tridimensionais podem ser montadas utilizando-se ímãs. Um desses brinquedos consiste em uma grande quantidade de ímãs em formato de bastão. A figura 1 mostra o perfil de um desses ímãs, sendo que a parte escurecida corresponde ao polo norte, enquanto que a parte em branco corresponde ao polo sul. Então, peraí, vamos só escurecida norte, sul. Carlos vai dispor de alguns ímãs de acordo com a figura 2, de modo que eles ficam unidos apenas pela força magnética, sem ação de atritos ou outras forças. Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma possibilidade de arranjo dos ímãs que Carlos consiga montar na disposição apresentada na figura 2. Gente, aqui tá, não está mostrando o que é polo norte ou polo sul, porque nós precisamos ver aqui nas alternativas. Só que, veja, pelos contatos que estão ocorrendo, aqui existe uma lógica. Se isso aqui for norte, para ter aderência, isso aqui precisa ser um sul. E se isso aqui é sul, né? E aqui é norte, aqui é sul. Aqui teria que ser um norte. E nesse caso, né? Se aqui é sul, aqui é norte, você pode ver que sempre vai ser oposição. Se aqui é sul, aqui é norte. Observe que aqui teria que ser sul e sul. Aqui é sul. Observe, aqui é norte, aqui vai ser sul, aqui vai ser norte, aqui vai ser norte, aqui será sul e aqui será sul. Ou exatamente o contrário. Onde você vê norte seria sul, onde você vê sul seria norte. Essa configuração. Mas pode ver que a alternância é total. Quais que a gente pode eliminar que não é? Ó, aqui não. Pode ver, ó. Norte, norte, norte. Aqui, norte, norte, norte. Aqui, sempre contrário. Observe aqui, ó. Esse não. Norte com norte. E norte com norte. Então, observe onde existe alternância total. É na figura B. Beleza? Na próxima questão, um estudante realiza um experimento utilizando um ímã em barra e uma bússola. Tá? O ímã em barra é posicionado sobre uma mesa plana horizontal, você vê ó, a figura aqui, enquanto a bússola é abandonada em repouso no ponto P. Qual figura indica a posição de equilíbrio da bússola? Então aqui nós temos as possíveis posições de equilíbrio para a bússola. Gente, observe que nós temos aqui linhas de campo que saem do norte e morrem lá no sul, certo? Então uma linha de campo, quando ela sai do polo norte, essa linha de campo ela vai terminar lá no polo sul. Nós temos uma linha de campo, com certeza absoluta, que vai sair desse polo norte. Ó, nós temos uma linha de campo que sai do polo norte e chega lá no polo sul. Aí o que acontece? Logo, teremos uma orientação de campo magnético em cima do ponto P. E nós já vimos aqui que um vetor campo elétrico, como que ele se comporta? Ele é o que? Seguindo a linha de campo e tangente. Então ele tem que ser assim, ó, desse jeito. O campo magnético ele é representado pelo B maiúsculo, tá, pessoal? Logo, o comportamento da bússola seria isso aqui, ó. Ela tem que se orientar de acordo com esse vetorzinho. Então, ela vai ficar assim, ó. Onde a parte aqui pretinha é para nós o polo norte. Pode ver que a parte em branco sul apontando para o norte aqui, ou né, com a orientação da linha de campo. A configuração que nós temos aqui no desenho, você pode ver que é a letra A. Considere as seguintes afirmações. Nessas afirmações, então, a primeira diz que a denominação de polo norte de um ímã é a região que se volta para o norte geográfico. Tá, por enquanto certo. Norte de um ímã apontando para o norte geográfico da Terra e polo sul é a região que se volta para o polo sul geográfico
da Terra, tá? Então, realmente, o norte de um ímã, presta atenção porque ele está falando uma coisa aqui, para não fazer confusão, que é isso aqui, ó. Imagine a Terra, aqui está o norte geográfico e aqui está o sul geográfico. Aí nós temos aqui aquela configuração, o eixo magnético, né? Tem o eixo geográfico e tem o eixo magnético. Aqui, próximo ao sul geográfico, nós temos o quê? Um norte magnético. E próximo ao norte geográfico, nós temos um sul magnético. Aí, o que que acontece? Quando nós temos aqui uma bússola orientada, o que que vai acontecer? O polo norte dessa bússola aponta para onde seria o sul magnético, lá no polo, tá? Então, quer dizer, no sistema de orientação, o norte magnético está apontando para o norte geográfico, né? Se volta. Esse termo se volta que está apontando para lá, tá? Então, essa afirmação aqui, ela é a primeira verdadeira. Segunda fala que ímãs naturais são formados por pedras que contêm óxido de ferro, ímãs naturais, Fe3O4, denominadas magnetitas, verdadeiro. E a terceira, ímãs artificiais são obtidos a partir de processos denominados imantação. Exatamente. Quando nós passamos um ímã no material ferromagnético, sempre no mesmo sentido, nós alinhamos, seria isso aqui, ó. Nós alinhamos os domínios magnéticos. Os domínios são bagunçados, então tá numa orientação aí muito louca esses domínios. Mas a partir do momento que a gente causa uma imantação, a imantação pega, no caso, esses domínios e faz com que eles passem a ficarem alinhados. Então, correto, também verdadeiro. As três afirmações são verdadeiras. A resposta que apresenta três afirmações verdadeiras seria todas corretas. Letra E.